Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo aqui em TV, tvdeveja.com e hoje, segunda-feira, é dia dele, Reinaldo Azevedo, num dia que aconteceu tudo. Tudo. O dia, à tarde nesse Brasil. O dia ia meio devagarinho até um determinado ponto e depois foi ladeira abaixo. É bem verdade que logo nas primeiras horas ali teve uma coisa trágica na Argentina, mas de fato o dia esquentou bem. Esquentou bem. Boa noite, Joyce. Boa noite, telespectadores. Estamos aqui. Estamos no mato, sem cachorro e sem energia, não é, Reinaldo Azevedo? Eu acho que as coisas vão se complicar um pouquinho. Não é? Definitivamente. 8 estados, bum, babau, cadê a energia elétrica? Sumiu, mas não era a presidente Dilma que dizia que neste país do PT não tem apagão, não tem blackout, coisa nenhuma. E vocês aí do PSDB é que não sabem administrar. Não sabem planejar, não sabem fazer nada. Pois é. Ficou claro que foi o Operador Nacional do Sistema, deixou claro que foi um pico de consumo mesmo. Eles tiveram que, preventivamente, para não dar um colapso no sistema, de que reduzir o fornecimento. E aí houve o blackout, que a Dilma não gosta que chame de apagão. É bem verdade que na cabeça dela o apagão é uma coisa que dura mais no tempo e o blackout é uma coisa, é uma interrupção de um tempo pequeno. Veja só, o problema é que de 2011 até agora houve 240 blackouts. Não é? O mais grave deles, que eu me lembro desses todos, aí, antes até 2011, houve um muito grave em 2009. Novembro de 2009, São Paulo ficou às escuras e boa parte do país, Nordeste. Depois, 2013, no Nordeste, houve de novo. E em 2009, agora a presidente Dilma, então ministra da Casa Civil, e ela tinha sido ministra das Minas e Energia. Quando indagaram ela sobre o apagão, ela deu uma bronca. Minha querida, acho que ela disse, né, para a jornalista, a Dilma, quando fala minha querida, ela quer dizer sua filha da mãe. Né? Minha querida, isso não é apagão, no que se refere a energia, isso não é apagão, é blackout. E acusou, disse, apagão é coisa de quem não sabe planejar, e nós sabemos planejar. Olha aqui, o que é importante a gente dizer a respeito? Hoje, os reservatórios estão num volume mais baixo do que estava em 2001. Então, a energia, o potencial hidrelétrico brasileiro hoje, a capacidade hidrelétrica, a geração hidrelétrica hoje, é inferior, porque não choveu, a 2001. Por que é que em 2001 houve o apagão, então? Né? A redução de energia por um longo período. Porque não havia as termoelétricas, pelo menos não no número necessário. Não é? Agora, em tese, haveria. Em tese. Resultado, as termoelétricas estão operando já no topo, que eu saiba é coisa de 99%, 98%, 99% da capacidade termoelétrica também, e você está tendo que programar cortes como houve hoje. Só que tem um buziles, né, minha cara Joyce Hasselmann? O buziles, eu adoro a palavra buziles. Qual é o buziles? Buziles muito usado, viu? Momento cultural, muito usado pelo Rubem Fonseca, nas personagens do Rubem Fonseca. O buziles é o seguinte, o Brasil está crescendo quase 0% ao ano, não é? E você está tendo apagão. O Brasil vai crescer em 2015, estima-se se tanto, não é? E você está tendo que programar corte de energia. E se o Brasil tivesse crescendo a 4%? Parou, acabou tudo. Já tinha parado e você já tinha dado um tombo no crescimento por falta de energia. É aquela coisa que a gente aprende lá do apagão logístico. Acaba, para tudo. Então, presidente Dilma, não é verdade. Então, vamos agora às verdades. A presidente Dilma cuida do setor elétrico brasileiro, do setor energético mais amplamente, há 12 anos. Né? Ela entrou como ministra das Minas e Energia, como grande especialista vinda lá do Rio Grande do Sul. E à época, você contou uma mentira interessante, uma questão técnica, mas vale a pena. Você contou uma mentira interessante, minha gravata do Corinthians está ficando super bonita no vídeo. Você não deixa eu falar, não atropela a minha pauta. Tá, não atropela. Eu ia falar da sua gravata, agora vamos inverter, né? Olha, Reinaldo Azevedo, fazendo homenagem ao Timão. Ótimo. Linda gravata de seda. Isso, do seda Corinthians. Você é um homem de muito bom gosto. Azul e rosa, é uma cor suspeita para Corinthians, mas tem qualquer bacana. Não, bacana, é linda. Vamos voltar, atenção. Voltemos. Quando ela foi nomeada ministra das Minas e Energia, era secretária, tinha sido secretária de Energia do Rio Grande do Sul, se disse assim, no Rio Grande do Sul não houve apagão em 2001. Houve no Sudeste e tal, no Rio Grande do Sul não houve. Não houve porque o Rio Grande do Sul não estava interligado com o resto do sistema, só por isso. Então o Rio Grande do Sul não teve de dar energia para os outros. Senão teria possivelmente de ter um racionamento lá também para poder abastecer o resto do sistema. Então não foi por genialidade da Dilma, já então não foi
genialidade da Dilma coisa nenhuma. E a partir daí ela passa a cuidar do setor energético, primeiro como ministra das Minas e Energia, depois como chefe da Casa Civil e chefona do PAC. Não é? E agora como presidente da República. Ela está cuidando há 12 anos, vai cuidar durante 16 anos e, resultado, o petismo, ou como eu estou chamando no meu blog, a petistite, que é essa infecção petista, é o caminho mais caro e mais doloroso entre dois apagões. Porque, insisto, não haverá apagão agora, né? Se é que, vamos ver, se é que, porque o país está crescendo, vai crescer 0,3 no ano passado e vai crescer 1 ou menos de 1 esse ano. Vai ter energia, por exemplo, digamos que a economia retome, eu duvido, no patamar que eles querem. Vai ter energia para crescer 3%, 4% em 2016, 2017? Não. Eu acho que não, a não ser que pela comece matemática básica a não hoje, ser né? Comece a fazer termoelétricas adoidado por aí. E mesmo, e aí, assim, todo o setor está mal planejado. Porque mesmo quando Giral, quando Belo Monte entrarem, como são usinas a fio d'água, você não tem a reserva, Exato. você vai ter bastante energia no período de chuva e vai ter pouca energia no período de seca. Agora, tem Você gasta uma fortuna e está aí. Isto que houve foi blackout por excesso de consumo. Foi isso. Não é assim? E aí, em 2009, o vídeo, depois se a gente conseguir, não sei se vai dar aí tecnicamente para colocar, mas em 2009, Joyce, ela deu uma desculpa maravilhosa, que ela disse, sabe o que foi? Foi um raio com chuva e muito vento. Acho que nós temos esse trechinho. Acho que Vamos tem? ver, Então, produção? Temos aí? Coloca no ar Olha lá. a presidente Dilma enquanto ministra. O governo do presidente Lula inteiro, ele está comprometido com o combate à crise. Essa política de gabinete de crise é a política de quem não segurou a barra e teve apagão. Viu? Com aquele cabelo capacetão. E mais adiante, ela fala que foi raio, que foi trovão. Que foi... Vamos ver mais adiante? Vamos no raio Depois ou aí. no trovão. Temos aí, produção? Você está confundindo duas coisas, minha filha. Dando bronca, uma coisa é blackout, ninguém pode prometer. Vocês vêm me dizer hoje que nós estamos nessa situação? De jeito nenhum. Hoje o Brasil não tinha nem térmica, chamada a despachar. A minha pergunta é, quando Dilma fala esse tipo de coisa, ela tem um blackout ou um apagão? Ela né? tem... Na lógica da presidente. Ela tem... o apagão é uma coisa mais ou menos contínua de falta de um certo Sinapses, bom senso, de equilíbrio, né? de sinapse. E aí, a desculpa que eles deram depois é que foi raio, que foi vento, ou seja, no Brasil, então, não pode ter raio. O Brasil é um dos países que mais tem raio no mundo. Aí veio o INPE e disse, não teve raio nenhum. E nós ficamos sem saber por que em 2009 teve apagão. Um apagão que parou 70% do país. Ninguém soube. Já era um problema no setor, porque os problemas do setor elétrico, eles não vão acontecer, não acontece da noite para o dia. Você consegue ter uma previsibilidade. Já há muito tempo esse problema está nos cercando. E o governo fala o quê? Não existe nada, não há problema, não há problema, não há problema. E o problema é quando o doido acredita nas suas doideiras. Ô Joyce, faz 2 anos que a Dilma reduziu a tarifa de energia e antecipou a concessão das geradoras, porque ela queria estimular o que ela chamou a produção com mais gás de energia. E já então se disse, não, mas peraí, baixar o preço da energia agora é que a economia, digamos, não respondeu por outros fatores. E aí eu até brinquei hoje no blog, eu disse, sabe que a presidente Dilma ela só está crescendo 0%, que é para não dar apagão. É uma mulher previdente. É uma mulher previdente. É uma mulher previdente. Né? Bom, um vexame sem tamanho. Não bastasse o vexame dela no setor elétrico, que abriu um rombo de bilhões no setor elétrico, agora você tem aí, tem crise de energia. Está aí, chegou a crise de energia, está aí. O problema é o seguinte, só faltava fazer calor e chover pouco. Está fazendo calor pra caramba e está chovendo muito pouco. Quem poderia prever, né? Quem poderia prever? Num país tropical? Gente, num país tropical, que bobagem. País tropical, quando faz 36 graus, a gente se espanta. Ah, poxa vida. A gente tem um tweet também da presidente Dilma. Coloca no ar o tweet, produção, que nós selecionamos hoje à tarde. Silvio Navarro achou ali em meio aos tweets da presidente. Temos o tweet, produção, 321, 32... Não temos. Não. Bronca na produção. Daqui a pouco. Eu pedi o tweet, não tem o tweet. Temos, então retiro a bronca. Não temos, então eu mantenho a bronca. Teremos. Gente, esse programa é ao vivo, é assim mesmo. É ao vivo esse negócio. Mas lá no tweet ela dizia assim,
não faltará energia durante a Copa e nem depois. Aí que eu me perguntei, mas será que é blackout ou apagão nas sinapses? Né? Eu acho que pode ser durante apagão, durante a Copa não faltou, depois já está faltando, né? Depois já está faltando. Agora, claro, daqui a pouco vai começar a campanha contra as pessoas que usam ar-condicionado. Isso daí tudo é gente que quer ficar no conforto do ar-condicionado. Tem que tomar um ventinho lá da fresca lá fora. O impacto para o mercado, mais cedo, o nosso colunista Geraldo Samor comentava, é um impacto muito negativo, porque quem é que vai investir num país que não sabe se vai ter luz, Reinaldo? O problema é o seguinte, investimento produtivo, os especuladores podem até vir, né? Vai subir juro de novo, sobe juro, vem, papá, já vira uma festa, né? Quanto mais a taxa de juros do Brasil subir, melhor, as pessoas vêm botar dinheiro aqui e tal, para tirar depois. Agora, investimento produtivo, o principal elemento do investimento produtivo da indústria, por exemplo, é a oferta de energia, né? É o principal, digamos, insumo, né? É a oferta de energia. Se você tem uma oferta incerta, evidentemente as pessoas não vêm, né? Vão escolher onde tem energia. Vamos colocar o tweet no ar? Temos o tweet? Nossa produção encontrou o tweet? Aí, veio. Chegaram a dizer que iria haver racionamento de energia. Quero garantir, meus queridos, não haverá falta de luz na Copa, nem depois dela. Mas como que a presidente Dilma não se escreve, a gente já sabe disso, é o que a gente está acompanhando. O Catulo, poeta latino, dizia, mas ele falava mais genericamente das mulheres. Né? Olha lá, hein? Não, era bonitinho. É que ele era apaixonado por uma senhora lá que botava bastante chifre nele, a Cláudia. Né? Entendi. E ele dizia que o que as mulheres falam se escreve na água com o vento. Né? Que bonitinho. Eu não penso isso de todas as mulheres, agora da presidente Dilma está valendo. Senão o salto-agulha de sábado vai ser para você. O salto-agulha do fim de semana para Reinaldo Azevedo. Água com o vento, minha querida. Minha querida. Agora, gente, nessa onda toda do que o que Dilma diz não se escreve, hoje nós tivemos mais uma prova disso, porque lá vem aumento da CID. Se prepara aí, 22 centavinhos por litro de gasolina. Mas ela não prometeu na campanha que não ia ter isso? Prometeu, mas dá isso que ela diz não se escreve. Vem no pacote aumento de impostos, vem mais CID, vem IOF, se prepare aí que é o pacotão de maldades, que agora é o pacotão necessidade, segundo o PT, hein, Reinaldo? Pois precisava de alguém para fazer esse trabalho, né? Como não tinha nenhum petista com cara de pau o suficiente, então vem alguém que não precisa de cara de pau, que é o Joaquim Levy, no seguinte sentido. Ele e pessoas que pensam como ele defendiam medidas, digamos, dessa natureza. Quem não defendia era a presidente Dilma. Quem ganhou a eleição contra esse programa, a presidente Dilma. Veja, a rigor faz a mesma coisa que o Lula fez. Né? A rigor faz a mesma coisa que o Lula fez em 2003. Pega, joga no lixo o programa. Né? E não é que fala, vai governar com o programa do PSDB. Eu não sei se o PSDB ia fazer essas coisas. Eu até tendo a achar que não. Porque como havia uma acusação e uma suspeita muito forte, né? De que seria esse o caminho, talvez politicamente nem fosse conveniente, né? Porque aí sim o PT botaria a tropa na rua, né? Aí estaria CUT na rua, aí estaria não sei o quê, os movimentos sociais, essa coisa toda. Tá aí, é claro que esse pacote vai jogar o crescimento ainda mais para baixo, né? Então, isso só dá a ideia do seguinte, da desordem em que ficaram as contas públicas no país. Eu nem sei se isso realmente prepara o terreno para depois o crescimento, não sei. Talvez botar alguma ordem nas contas, vamos ver. Agora, que o crescimento vai sofrer, vai sofrer. Que é um estelionato eleitoral, isso não é a menor dúvida. E talvez não vá parar por aí. A gente comentou que semana passada o Levy está querendo enfiar a mão no bolso das pessoas jurídicas, por exemplo. Né? Então, aqueles que são pessoas jurídicas que não têm 13º, que não têm fundo de garantia, que não têm nem um terço de férias, que não tem nenhum dos benefícios. Pesam nessa conta, e que não pesam nessa conta. Que é gigantesca. Aí eles dizem, mas paga menos imposto de renda. Paga menos imposto de renda para poder um pouco compensar isso que já não tem. Né? Aí ele quer enfiar a mão no bolso dessas pessoas também. Ao mesmo tempo em que o governo estimula a entrada do super simples. Quer dizer, então você cria o super simples para estimular, porque o super simples estimula a formação de pessoas jurídicas. E depois você vai sobretaxá-las? Genial, né? Quer dizer, genial, né? Então, virou um troço, assim, que é a busca da quadratura do círculo. Né? E, em meio a tudo isso, a presidente teve uma ideia, que é dar 10 bilhões para uma empresa privada alugar plataformas e fazer plataformas de petróleo, no caso da SET. É um gênio. Né? No caso da SET, que quebrou com a política de uso, com a política, vamos criar a indústria naval brasileira, quebrou e ela está querendo dar 10 bilhões para eles.
dizer, capitalismo assim também fica fácil, né? Vamos aos twitteiros de plantão. Bel Marques Rodrigues, as pessoas que votaram em Dilma devem estar num arrependimento tão grande com essas crises estourando de uma vez. E o que Dilma diz se escreve sim, repete ele aqui, né? Na água com o vento, diz o Bel Marques Rodrigues. O Reinaldo me diz, olha, veja, saudades de quando só o coração queimava de paixão, diz aqui o Reinaldo Ferreira. Diogo César, a Dilma vai ter que contratar um pessoal só para pagar as besteiras que ela fala e escreve e depois não cumpre, diz aqui o Diogo. Ih, olha, vai faltar gente, hein? O Rodrigues, não seria o caso de buscarmos uma nova matriz energética que dependa menos de hidrelétrica? E o que se aqui batiza de colunista do amor diz, pensamento do dia, faça um jantar romântico, economize, estamos em tempos de apagão. Exatamente. Olha, quanto à matriz energética, no caso da energia elétrica, você tem hoje um programa de energia eólica, aliás, fizeram os cataventos lá, como eu brinco, mas não fizeram a linha de transmissão. Mas é um gênio, eu digo. Mas você não tem, para a demanda que existiria se o país estivesse crescendo, e mais um país de 200 milhões e tal, que passaram a consumir mais nos últimos anos, passaram a ter mais eletrodomésticos, coisas. Não faz cosquinha. Não, ajuda, mas ainda substituir a matriz hidrelétrica, no caso de energia elétrica, é muito difícil. A energia nuclear é muito cara, né? E comporta ali determinados riscos, né? Agora, o Brasil, em matéria de matriz energética, você pega a área de combustível. O governo do PT destruiu o programa do Proálcool, lá, não é Proálcool que chama, como é que é? Do etanol, né? Destruiu o etanol. Nós ficamos dependente da economia de petróleo, destruir o programa do etanol, que era um programa alternativo. Está aí, as usinas quebraram, todas, em cascata, em cadeia. E também é uma área comandada pela Dilma. Ela não é. Eu acho muito impressionante, Joyce, há pessoas, eu brinco assim, há pessoas que têm a fama, conseguem criar a fama de que são competentes. Elas são competentes para criar a fama de que são competentes. A Dilma é uma dessas. Ela criou a fama de que ela é competente. Outra é a Graça Foster. Mas essa nem fama tem. É gente que tem assim, cria a fama de que é competente, mas não é. A Dilma não é, visivelmente. Para a gente mudar de assunto aqui, para fechar a questão do setor energético, o Hélio me diz, olha, a Dilma pode lançar um novo programa, Minha Vela, Minha Vida. Eu achei sensacional, gostei, tá combinado. Minha Vela, Minha Vida. A Rainha da Vela. Vamos ter uma outra peça, a Rainha da Vela. Agora, a presidente Dilma, no Facebook dela, no fim de semana, ontem, já de noite, às 11 da noite, o PT foi lá e postou um vídeo. E é um vídeo... Olha, eu não vou nem descrever para você. Para você que não acompanhou um pouco mais cedo o nosso comentário sobre essa história, veja o vídeo e aí você vai entender. Coloca no ar, produção. Setor que você tem concentração de propriedade, cabe a regulação, primeiro porque há uma simetria imensa entre o detentor do poder monopólico ou oligopólico e o resto das pessoas, não só o resto dos cidadãos, mas também as outras instâncias da sociedade. Então, eu acredito que a regulação ela tem uma base. Você regular qualquer segmento tem uma base, que é a base econômica. A concentração de poder econômico dificilmente leva a relações democráticas e leva a relações assimétricas. As portas do Ministério estão abertas para as discussões fundamentais que o povo brasileiro quer fazer, inclusive a garantia da mais plena liberdade de expressão, que é o anseio do conjunto da população, para que nós possamos ter uma democracia realmente consolidada no nosso país, e as comunicações são fundamentais para isso.
Reinaldo Azevedo, Facebook da presidente Dilma alimentado pelo PT, em um vídeo em que ela defende, agora claramente, a regulação econômica da mídia. Eles estão falando em regulação econômica, é um truque. É apelido, né? Apelido para censura. Apelido para fazer uma forma branca de censura. Eles odeiam que fale isso. Sabe por que eles ficam tão bravos quando falam isso? Porque é verdade. Porque é verdade. Em primeiro lugar, a conversa do monopólio e do oligopólio. Quem que monopoliza a mídia? Quem? Eles estão falando da Rede Globo? Nem a Rede Globo monopoliza a mídia. Por que a TV Brasil não faz concorrência com a Rede Globo? Por quê? Por que a TV Brasil não faz? Por que a TV Brasil... A TV Brasil está lá gastando 700 milhões por ano, 800 milhões, perto de 1 bilhão por ano. Por que não pega, então, se existe produção independente, por que não leva para lá uma produção independente? Outro dia eu vi um troço na TV Brasil, eu estava na praia, lá pega a TV Brasil, que eu nem sei. Que horror. Tinha lá uma mesa de samba, um troço qualquer. Ah, não gosta de samba? Não, tem samba que eu gosto, mas ali era uma coisa chata, é um negócio, uma coisa assim como a academia do samba, era uma mesa sentada assim, como nós estamos aqui, imagina sambista, imagina eu agora pegando um cavaquinho, né? Cavaquinho é aquele instrumento que alguns especialistas tocam, que dá para tocar de algema, inclusive. Então, é que é pequenininho, né? Sensacional. Mas tem grandes cavaquinhos. Tem um bando de picareta que também diz que toca cavaquinho. Então, numa mesa assim, tinha uma plateia também com mesas, com assim, bancadas, e as pessoas ficavam tamborilando os dedos com falsas garrafas de cerveja, cantando músicas chatas e falando sobre o nada. Essa é a TV Brasil. Essa é a TV Brasil, que dá traço. Essa é a TV Traço. E aí vem me falar em oligopólio? Entendeu? Oligopólio, que oligopólio? Ah, não, mas a propriedade cruzada... A Veja lidera a revista. Tudo bem que eles estão falando de radiodifusão, mas vamos pensar o conjunto das comunicações? Tudo. A Veja lidera as revistas. Não é? A Folha é o jornal que mais vende, não é o Jornal Globo. A Jovem Pan é a rádio que tem mais audiência, não é a CBN. Do Grupo Globo. E a Globo é a TV que consegue, que lidera a audiência. Agora, o que impede as outras TVs de buscarem, de concorrer, de não sei o quê? Entende? Então, do que eles estão falando? Eu sei do que eles estão falando. Eles estão querendo pegar o que eles chamam de produção independente, que são os amiguinhos. Avassalagem, né? Avassalagem que puxa o saco, avassalagem de joelhos, avassalagem que toca flauta, é isso que eles estão querendo pegar, e botar em horário nobre para ver se emplaca. Só que eles não emplacam, porque eles são ruins demais, porque eles são chatos. Por que o PT não tem um programa que lidera? Por que vocês me deixam liderar na rádio, já que vocês não gostam de mim? Por que vocês não botam lá alguém para liderar? Põe na concorrência. Põe na concorrência. Põe lá um petista enlouquecido. Eu estou falando sério. Eu também. Põe um petista enlouquecido e ensandecido, daqueles assim, bem inteligentes. Põe o Emir Sader, aquele gênio da raça. Põe Marilena Chaui. Ai, que medo. Põe. Que medo. Pega algum petista engraçado, tem petista engraçado? Põe lá. Tenta ganhar, mas tenta ganhar honestamente. Não tenta ganhar no tapetão. Que é feio. No tapetão é muito feio. Entendeu? No tapetão. E vem essa conversinha de pegar um trechinho da Constituição, conversa fiada, a Constituição garante a liberdade plena e absoluta de todos os meios de comunicação. Eles têm dinheiro de Petrobras, têm dinheiro do Banco do Brasil, eles têm dinheiro de estatais, têm dinheiro a rodo, financia esses blogs sujos, essa gente nojenta, asquerosa, analfabeta, que não tem nem leitor, não tem nada. Porque também aí eles não conseguem emplacar. Lógico que são ruins. Por que vocês me deixam liderar nos blogs também? Arruma alguém melhor do que eu, pô. Ora, faz coisa melhor do que a Globo. Agora eles não fazem porque são incompetentes, porque não sabem. E aí querem o quê? Ir pela via da regulação econômica. Ah, não, vamos proibir a propriedade cruzada. O que é? Vocês não querem que a Globo tenha a CBN e a TV? É isso? Então aí vai pegar a CBN e vai fazer aquela Cristina Kirchner, aquela democrata. Vai pegar a CBN que está pronta e vai dar para alguém? Para quem? Para algum amigo, né? Deve ser para algum amigo. Como a Cristina Kirchner está fazendo com o Clarim, ela quer dar para os amigos dela. Né? Para garantir a pluralidade. Que pluralidade? É um golpe muito sem vergonha, Onde tem pluralidade? Nos organismos deles tem pluralidade? Escuta, aqui nas páginas que eles financiam na internet tem pluralidade? E até podem dizer essas bobagens aí que dizem, né? Que o Brasil tá uma maravilha, que não tem corrupção, que não existe petrolão, que o governo do PT é lindo, maravilhoso, fofo, honesto e que faz tudo certinho, que defende a população. Isso. Agora, não podem sequer ousar
ousar a levantar a ideia de que ninguém possa dizer o oposto, a verdade. E aí, o leitor, o telespectador, o internauta, de bobo não tem nada, ele sabe qual é a verdade. A verdade é só diferente. Eles estão querendo é ver se eles quebram as pernas das empresas de comunicação economicamente, é isso que eles estão querendo. E quanto mais a empresa de comunicação depender de verba pública, mais, digamos, o seu conteúdo se subordina às vontades dessa gente. Né? Aí o cara fala, te peguei, Reinaldo, então vocês da economia, vocês que fazem jornalismo da economia da empresa privada, então vocês fazem a vontade do anunciante? Não, porque são muitos. Não, porque são muitos. Entendeu? Não dá para fazer a vontade de todo mundo, ainda que a gente quisesse. Entende? Então não é assim que funciona. Fazer vontade você faz quando você depende da Petrobras. Ou esses vagabundos financiados pela Petrobras não passaram todos esses anos dizendo que a Petrobras era uma maravilha. Vá procurar algum desses blogs sujos para saber se eles noticiaram as safadezas da Petrobras. Estão agora noticiando. E ainda assim noticiam falando que é uma conspiração. Coisa da conspiração PIG. de Coisa quem? Da PIG. Conspiração de quem? Né? Quando a gente apontava os problemas da Petrobras de Pasadena, a Veja deu a primeira matéria, o que eles diziam? Que era tentativa de privatizar a Petrobras, que estavam tentando destruir a Petrobras, que a Petrobras era o patrimônio brasileiro. Aí a gente ficou sabendo agora no fim de semana o quê? Abreu e Lima não tem mais cura. Se você pegar Abreu e Lima, imaginar a vida útil da empresa, isso é estudo da Petrobras. Se você imaginar a vida útil da empresa, quanto ela vai render, e trouxer a valor presente, o prejuízo é de 3,5 bilhões de dólares. Acabou. Rombo, não tem mais. Rombo e roubo. E roubo. Não tem mais. Essa é a expertise deles. Aí o que? Porque a mídia... Outra coisa, o PT não ganhou 4 eleições seguidas à presidência da República com a mídia que está aí? Será que a mídia é tão ruim assim para o PT? Mas o que eles querem, então? Eles querem discurso único. Eles querem quebrar a perna... Eles querem quebrar a perna do que resta de crítica no país. Porque também não venha me dizer que a crítica é generalizada. Eu não vou, por uma questão de elegância aqui, até porque eu não quero... eu faço isso, se eu fizer, eu faço no meu blog ali, que é uma coisa mais pessoal. Isso aqui também é muito pessoal, mas aí, enfim, eu não quero aqui também de surpresa, né, com a Joyce aqui. O negócio é o seguinte... Quais são as emissoras de televisão que hoje batem no governo? Quais? A Globo? Não. A Band? Não. A Band? Não. SBT? A Record? O SBT? Quem? Você tem um ou outro gato perdido, jornalista Você tem ali que acaba levantando uma voz. dentro dessas emissoras, e não de todas. Exatamente. Que algumas não tem mesmo, que falam o que pensam. Tal. Agora, como política, é não. Agenda positiva. Como política, não, agenda positiva. É. Eu vi a síntese do negócio do apagão de hoje, do blackout. Blackout. Do blackout. E todo noticiário termina. É só informação e dizendo, e o governo diz que não vai faltar energia. Você mostra, e o governo diz que vai faltar energia. Eu não vi nenhum noticiário na televisão terminando dizendo assim, já está faltando energia. Essa é a informação. Se o ministro diz que não, ele está mentindo. Aliás, justiça se faz Eduardo Braga, pela primeira vez, quinta-feira, ministro das Minas e Energia, né, que não é o Edson Lobão, ele entende da área um pouco mais, ele disse, economizem, porque tende a faltar, né? Tá na cara, se ele mandou economizar é porque ele sabe que tem pouco. Um pouco mais Ninguém honesto. manda economizar quando você tem fartura, né? Bom, nosso tempo já acabou, mas antes de você ir embora, Rei, a gente tem que comentar sobre a situação, Sim, a morte muito estranha do promotor argentino, Alberto Nisman. Ele que era responsável pela investigação aí do atentado contra o Centro da Comunidade Judaica, a Associação Mutual Israelita Argentina, que deixou 85 mortos, nós vemos aí imagens dele. Ele temia, havia mensagens no WhatsApp dele de sábado em que ele afirmava que temia ser morto ali por conta das acusações que estava fazendo e foi encontrado no banheiro do apartamento dele em Buenos Aires de madrugada. As informações vieram aí do jornal Clarim. Tudo muito estranho, até porque a Cristina Kirchner é acusada de encobrir o envolvimento do Irã no atentado, não é? Muito estranho.
eu não vou aqui dizer assim, olha, foi tal coisa, mas digamos que de primeira não dá para engolir essa história. Né? Uma história cabeludíssima, e aí é preciso que a gente diga algumas coisas. Veja só, vou tentar ser breve. A justiça argentina e a investigação argentina foi o Irã. Foi o Irã que planejou o ataque à AME, a associação. E 2 anos antes, tinha explodido uma bomba no consulado de Israel, em Buenos Aires. Matando 24 pessoas. E aí 85 nesse da AME. Foi o governo do Irã. Foi o governo do Irã com operadores do Hezbollah. O Hezbollah, aquele movimento terrorista que governa o sul do Líbano. Atenção, o Hezbollah tem uma base na América do Sul, na Tríplice Fronteira. E isto inclui o Brasil, viu, espectador? Inclui o Brasil. Onde é que eu estou falando aqui? Inclui o Brasil. O Hezbollah atua na Tríplice Fronteira, inclusive em Foz do Iguaçu, no Brasil. Então, não estava longe uma das bases de operação. Os tentáculos do Hezbollah estão aqui. Estão aqui. Foi o Irã. E atenção, e não eram 2 pessoas qualquer, não. 2 dos envolvidos, à época, que depois se tornou presidente do Irã, Rafsanjani, presidente do Irã, nada menos. E o chefe da Guarda Revolucionária, que depois virou ministro da Defesa, e foi ministro da Defesa até 2013. E a Cristina Kirchner, no ano passado, fez um acordo com o governo do Irã para uma investigação conjunta. Calcule. A Cristina Kirchner fez um acordo para que se investigasse, a Argentina investigasse junto com o Irã. Ou seja, vamos acordar e esconder. E os investigadores argentinos iriam colher depoimentos no Irã. E aí tem toda uma cascata, eu quero chamar a atenção também, rápido. O Hector Timerman, que é o chanceler da Cristina Kirchner, é judeu. E ele ajudou nesse trabalho de aproximação com o Irã. O Kisselov, que é aquele doido que cuida da economia, também é judeu. E a Cristina tem origem judaica. E aí começou uma história assim, como é que eles poderiam participar disso? Eles têm origem judaica. Não tem nada, olha, desculpa. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Entende? Tanto é que a comunidade judaica da Argentina, que é grande, razoavelmente grande, ficou furiosa e assustada com esse acordo da Cristina Kirchner. Porque ela falou na cara que não queria investigar. É uma morte absolutamente suspeita, não havia nenhuma razão para fazer isso. Mas ele atirou, a pólvora pode estar na mão dele, não sei o quê. Olha aqui, eu quero dizer o seguinte, para encerrar. Esse homem tinha 10 pessoas cuidando da segurança dele, mas é muito fácil você obrigar alguém a dar um tiro na própria cabeça. Basta, por exemplo, é só uma hipótese, que você esteja mantendo 3, 4 pessoas da família da pessoa em questão refém. E diz, ou é isso... Ou você ou eles. Ou você ou eles. E pronto, e a pessoa se mata. Há expertise para isso nos grupos terroristas? Sim. Não dá, eu espero que o mundo não engula calado essa história, porque realmente a comunidade judaica argentina está empolvorosa e com razão, porque essa investigação vai voltar a estaca zero. Muito bem, Reinaldo Azevedo aqui entre nós toda segunda-feira. E que dia, com quantos assuntos, hein, Reinaldo Azevedo? Muito obrigada. Obrigado, querida. Até segunda que vem. Beijo. Amanhã, você já sabe, tem cedinho Giro Veja, um giro com os nossos colunistas e com a participação também de Reinaldo Azevedo, Geraldo Samor, Lauro Jardim e também Carlos Graeb. A gente vai falar dos fatos e do que tem por trás dos fatos, que é o que interessa, de fato. Obrigada pela companhia de todos, a programação não para. E aqui, você já sabe, a gente tem lado seu. Já já a gente se vê. Tchau.